No caminho para Jerusalém, entre multidões barulhentas e discípulos distraídos, Jesus olha nos olhos do povo e começa a falar com fogo. Não era só ensino, era urgência. Era céu e inferno no mesmo discurso. Ele toca em máscaras que escondem a verdade, na ansiedade que sufoca a fé, na falsa segurança dos bens e na ilusão do tempo que parece sob controle. Tudo num só capítulo, num só fôlego. Lucas capítulo 12 é Jesus chamando a realidade, a vigilância, a coragem de viver como quem sabe que o Senhor virá e que a alma vale mais que o mundo inteiro. E no meio daquela multidão que crescia feito enxame de abelhas, dá até para ouvir o alvoroço, algo chama a atenção. Como diz Lucas capítulo 12, versículo 1, ajuntando-se entre mentes muitos milhares de pessoas, a ponto de se atropelarem umas às outras. Jesus começa a falar, mas não fala com a multidão. Não, ele se volta para os discípulos primeiro. Isso aqui já é uma chave hermenêutica. O que Jesus vai dizer não é um sermão geral. É uma conversa íntima com os mais chegados. Só que a multidão escuta. Parece até aquelas conversas de corredor em igreja que todo mundo finge não estar ouvindo, mas está todo mundo prestando atenção, né? Ele diz assim: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Repara nisso. Ele podia ter falado de política, de Roma, da opressão econômica, mas não. O alerta é sobre religiosidade disfarçada. E usa uma imagem que o povo entendia: fermento. Em outras palavras, cuidado com o que cresce escondido dentro da massa. Fermento é pequenininho, quase invisível, mas age por dentro. Assim também é a hipocrisia. Começa sutil e imperceptível. Uma pequena dissimulação aqui, uma pose ali, e quando vê, tomou conta do coração. E mais, ele diz primeiramente, ou seja, antes de qualquer outra preocupação espiritual, o cuidado com a hipocrisia vem em primeiro lugar. Agora, pensa com calma. Jesus estava ali cercado de milhares de pessoas. Milhares! E mesmo assim, volta-se para os discípulos e fala de algo que ninguém vê. Isso diz muito. Enquanto a multidão se atropelava por um milagre, um pão, uma cura, ele tratava do coração. Mostra como o reino de Deus trabalha de dentro para fora. Não começa com o espetáculo, começa com a sinceridade. É como se ele dissesse: vocês querem me seguir? Então se livrem da máscara. Porque o perigo não está só do lado de fora, está dentro da alma quando a gente aprende a fingir espiritualidade. O versículo 2 já vem com aquele peso profético que parece que atravessa os séculos. Jesus diz: nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Para e respira. Isso aqui mexe com a consciência, não só deles, nossa também. A hipocrisia pode até durar por um tempo, mas o dia da revelação chega. Tudo que foi feito nas sombras vai ser trazido à luz. Isso tem tanto uma aplicação moral como escatológica. Moral, porque nos chama a responsabilidade aqui e agora. Viver uma vida transparente, sem duplo discurso, sem personagem. Escatológica, porque antecipa o juízo. Um dia todas as obras dos homens, até os pensamentos, serão manifestos diante do trono. A teologia sistemática chama isso de juízo divino imanente e final. Imanente porque mesmo agora, Deus já traz à tona o que está oculto, seja para correção, mas seja para restauração. Final, porque, como está lá em Romanos capítulo 2, versículo 16, Deus julgará os segredos dos homens por meio de Cristo Jesus. Horton comenta que esse é o escopo completo da santidade de Deus. Nada escapa dele. Nem aquilo que a gente mesmo esquece que fez. Sabe aquele pensamento escondido no coração? Aquela intenção que ninguém viu? Ele viu. Isso é ao mesmo tempo aterrorizante e libertador. Aterrorizante para quem vive de aparências. Libertador para quem vive em arrependimento. Porque a luz revela sim, mas também purifica. E aí, no versículo 3, vem uma ilustração que parece cena de novela bíblica. Porquanto tudo o que em trevas dissestes à luz será ouvido, e o que falastes ao ouvido no interior da casa será proclamado dos telhados. Agora a coisa ficou séria. Jesus pega o que é dito em segredo e diz que vai virar manchete de telhado. Imagina naquela época, as casas na Palestina tinham telhados planos, onde se andava, se descansava, até se orava. Era o lugar mais visível da vila. Um grito de cima do telhado se espalhava rápido, como quem posta algo hoje num grupo de WhatsApp da família. Todo mundo fica sabendo. Ele está dizendo, as palavras que julgamos seguras por estarem entre quatro paredes, no silêncio, até sussurradas ao pé do ouvido, essas vão ser tornadas públicas.
e não por vingança. Mas porque a verdade tem um compromisso eterno com a luz. Isso é uma lição de integridade, de vida interior, de temor. Não é só falar certo quando tem plateia, é ter coerência quando ninguém está olhando. Champlin explica que essa expressão dito ao ouvido no interior da casa é uma construção idiomática judaica que indica confidencialidade. Mas Jesus inverte isso. Ele está dizendo, o que você acha que é confidencial não é para Deus. E vai mais fundo ainda, porque não se trata só de pecado exposto, mas também de fé confessada. Aqueles que, por medo, escondiam sua fé, um tema forte no Evangelho de Lucas, precisavam saber: o que é confessado diante dos homens será reconhecido diante dos anjos, e o que é negado também será. Essa ideia ecoa em Apocalipse capítulo 3, versículo 5. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Repara na coerência das Escrituras. A confissão pública é fruto da integridade interior. Não adianta só parecer, é preciso ser. E esse ser nasce lá dentro, onde só Deus vê, onde o fermento age, onde a luz precisa entrar. É por isso que Spurgeon dizia que Deus não quer apenas sermões eloquentes, mas vidas autênticas. Porque o maior testemunho não está no volume da voz, mas na coerência entre o que se diz no escuro e o que se vive na luz. Isso é profundo, né? Imagina o quanto aqueles discípulos sentiram quando ouviram isso. Eles estavam cercados de gente, esmagados pela multidão, e mesmo assim Jesus não fala do que está fora. Fala do que está dentro, do que ninguém vê, do que Deus já sabe. E isso ainda nos confronta hoje. Num tempo em que se vive de aparências, em que todo mundo mostra só o melhor ângulo da vida, Jesus ainda sussurra aos ouvidos dos discípulos: sejam de verdade, fiquem atentos ao fermento, vivam com a alma limpa diante do Pai. Porque vai chegar o dia em que cada palavra vai ecoar dos telhados da eternidade. Vamos respirar juntos esse peso da glória e deixar que a luz examine até o que nem a gente consegue nomear. Não precisa pressa, ainda tem muita coisa por vir. Mas por ora, deixa isso ecoar no coração. Nada encoberto que não venha a ser revelado. E então, como quem vai cavando mais fundo no coração dos discípulos, Jesus emenda com algo que de cara assusta. Digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. É o que se lê no versículo 4. Pensa comigo, ele chama de amigos meus. Esse detalhe é importante. Não está falando mais só como mestre, mas como quem tem intimidade, como quem partilha segredos de confiança. E justamente porque são amigos, ele não adoça a mensagem. Pelo contrário, joga a real. Vocês vão enfrentar perseguição. Podem até matar vocês. Mas aí vem o ponto. Eles só conseguem tocar no corpo. E só. Naquela época, ser discípulo de Jesus já começava a custar caro. O Império Romano não via com bons olhos essa crescente comunidade de judeus diferentes, e os próprios líderes religiosos viam os cristãos como ameaça. Jesus sabia o que viria. Ele mesmo já estava sendo vigiado. Mas o foco aqui é outro. Ele quer que os discípulos entendam que o corpo é frágil, sim, e que pode sofrer até a morte, mas que a alma, o verdadeiro eu, está além do alcance humano. Em outras palavras, não vivam com medo dos homens. Isso aqui é sobre coragem espiritual. Aí no versículo 5, Jesus segue: mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse temei. Aqui a conversa toma um rumo bem direto. Jesus não está mais apenas dizendo não temam os homens. Ele está apontando para Deus como o verdadeiro Senhor da vida e da morte. E o termo inferno aqui no original é Geena, que vem do Vale de Hinnom, um lugar real nos arredores de Jerusalém, onde se queimava lixo, carniça, restos humanos. Era usado como figura do juízo final, de separação eterna. Ele não está dizendo que Deus é cruel, está dizendo que Deus é justo, e que o temor a Deus é um antídoto contra o medo dos homens. Sabe aquele ditado, quem teme a Deus não teme mais nada? É disso que Jesus está falando. O temor aqui não é pavor paralisante, mas reverência, consciência de que a eternidade está nas mãos dele. Não é para sair tremendo, é para viver com responsabilidade diante daquele que vê tudo e que tem poder absoluto sobre nosso destino. Mas repara que Jesus não deixa esse temor virar terror. No versículo 6, ele traz uma imagem terna, quase poética. Não se vendem 5 pardais por 2 asses, e nenhum deles está esquecido diante de Deus.
Pardal, naquela cultura, era um dos menores e mais baratos dos animais usados no mercado, praticamente sem valor comercial. E ainda assim, Deus não esquece de nenhum. Isso é um contraste proposital. Do juízo eterno para a compaixão do Pai, da justiça para a ternura. Como se ele dissesse, o Deus que julga é o mesmo que se importa com o menor dos seres. Ou seja, ele está dizendo, se até o pardal ele nota, imagina vocês. O detalhe dos 2 haces revela que ele conhecia bem a realidade dos pobres. Era uma moeda de baixíssimo valor. Isso mostra que a audiência de Jesus incluía gente simples, pobre, comum. E ele está garantindo, vocês não passam despercebidos. Nem os pardais, nem vocês. Isso quebra qualquer sentimento de abandono. É uma promessa de cuidado. E aí vem o versículo 7, que fecha esse trecho com um laço de ouro. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos pardais. Olha a construção. Depois de falar do que realmente deve ser temido, ele reforça o valor do ser humano diante de Deus. E não de forma genérica, mas pessoal. Cabelos contados. Nem a gente sabe quantos cabelos tem na cabeça. Mas ele sabe. Isso mostra um cuidado minucioso, um conhecimento profundo, íntimo. O Deus que pode lançar no inferno é o mesmo que conta fio por fio de cabelo. Isso não é poesia solta. Isso é doutrina da providência divina em estado puro. A teologia sistemática chama isso de onisciência providencial. Deus sabe todas as coisas, mas mais do que saber, ele cuida. Horton explica que essa passagem não está falando apenas do conhecimento de Deus, mas da atenção dele, um cuidado amoroso, diário, constante. Spurgeon dizia que até as lágrimas não caem sem que ele saiba quantas foram. É esse Deus que Jesus está apresentando, justo e terno, forte e presente. E então, no versículo 8, Jesus muda o tom e entra num território mais escatológico. Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Aqui a palavra confessar carrega o sentido de assumir publicamente, sem vergonha, com firmeza. É o oposto da hipocrisia do começo do capítulo. Confessar Cristo é viver sem máscaras, é se identificar com Ele mesmo quando isso custa algo. E o que Ele promete? Que na eternidade, diante dos anjos, ou seja, na presença celestial, Ele também vai nos reconhecer. Isso tem tudo a ver com Mateus capítulo 10, versículo 32, onde ele repete esse ensino com as mesmas palavras. É a doutrina da confissão pública de fé. Uma confissão que não se limita a palavras, mas envolve vida, postura, escolhas. E mais uma vez, o contraste é forte. O mesmo Jesus que pode confessar alguém diante dos anjos, pode também negar. E é isso que vem no versículo 9. Mas quem me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Aí o coração aperta. Porque negar aqui não é só dizer não conheço Jesus, como Pedro fez, mas é viver como se ele não existisse. É esconder a fé para agradar os homens. É trocar a luz pela sombra. E Jesus avisa, essa postura tem consequência eterna. É como se ele dissesse, se você não quiser ser meu agora, eu não vou forçar você a ser meu depois. Isso ressoa no que Paulo escreve em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 12. Se o negarmos, ele também nos negará. E esse negar é ativo. Não é distração, é decisão. Mas aí Jesus, conhecendo o coração humano, sabe que muitos poderiam estar com medo de terem pecado sem saber. Então, no versículo 10, ele faz um esclarecimento profundo. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem ser-lhe-á perdoada, mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo não lhe será perdoado. Essa parte é delicada e precisa de atenção. Falar contra o Filho do Homem, ou seja, Jesus em sua forma humana, visível, poderia até ser fruto de ignorância, de incompreensão. Muita gente viu Jesus e não entendeu quem ele era. Rejeitou, duvidou. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo é outra história. Aqui o termo blasfemar envolve rejeição consciente, deliberada e permanente da ação do Espírito. É ver o que Deus está fazendo e chamar de obra do diabo, como fizeram os fariseus lá em Mateus capítulo 12. É como se o coração endurecesse tanto que já não há arrependimento possível. Os estudiosos concordam. Esse não é um pecado acidental cometido por engano. É um estado de rejeição consciente e contínua da graça. Champlin lembra que a preocupação de quem teme ter cometido esse pecado já é sinal de que não cometeu, porque quem comete nem liga mais. Seu coração já está empedrado demais. Aqui o ponto de Jesus é: vocês ainda podem errar, mas não endureçam o coração diante do que o Espírito Santo está fazendo.
E então, nos versículos 11 e 12, Jesus retorna à preocupação prática deles. Ele diz: "Quando vos levarem às sinagogas, aos magistrados e às autoridades, não vos preocupeis com o que haveis de responder, nem com o que haveis de dizer." Olha só, ele não diz se levarem, ele diz quando. Ou seja, é certo, vão ser perseguidos, vão ser questionados, vão ser levados diante dos poderosos da época. E numa cultura onde falar bem em público era uma arte, lembra dos gregos, dos romanos, isso gerava ansiedade. O que vamos dizer? E se eu gaguejar? E se me intimidarem? Mas Jesus acalma essa alma inquieta com o versículo 12. Porque o Espírito Santo vos ensinará, naquela mesma hora, o que for necessário dizer. Isso aqui é lindo. Não é uma promessa de eloquência, mas de direção. Não é sobre falar bonito, é sobre falar com unção. É sobre confiar que mesmo na hora mais difícil, Deus não vai abandonar. O Espírito vai soprar palavras certas, na hora certa, no coração certo. E isso aconteceu, viu? Olha para Estevão em Atos capítulo 7. Ou Pedro diante do Sinédrio. Ou Paulo em Cesareia. O Espírito Santo falou por meio deles. E continua falando por meio de quem se rende. Tudo isso é um chamado à confiança profunda, ao viver sem medo do homem, ao temor santo de Deus, à confissão sincera de fé, a vida cheia do Espírito, a coragem que não vem de si mesmo, mas dele. Porque no fim das contas, não estamos sozinhos. Nem no telhado, nem no vale, nem na sinagoga, nem diante dos reis, nem diante da eternidade. E no meio daquele momento denso, em que Jesus falava sobre vida, morte, inferno, perdão e a ação do Espírito Santo, assuntos profundos que tocam alma e eternidade, alguém da multidão interrompe. Sim, interrompe. Lá no versículo 13, a cena muda bruscamente. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: "Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança." Repara bem na ironia. Jesus estava falando sobre o juízo eterno, sobre o Espírito Santo, sobre confissão e salvação. E o sujeito aparece preocupado com partilha de bens. Isso aqui revela muita coisa. Primeiro, o coração do homem. Ele ouviu tudo o que Jesus disse e ainda assim estava mais preocupado com dinheiro do que com a alma. Segundo, mostra o contraste entre o reino de Deus e as preocupações da vida cotidiana. Aliás, esse tipo de pedido não era estranho aos rabinos da época. Os mestres da lei muitas vezes eram chamados para mediar disputas familiares, especialmente sobre heranças. Então, aos olhos daquele homem, Jesus era só mais um rabino que podia resolver seu problema financeiro. Mas não entendeu quem ele era. Jesus responde no versículo 14 com algo que desarma qualquer pretensão jurídica. Homem, quem me constituiu juiz ou repartidor entre vós? O termo grego usado para homem aqui tem um tom frio, impessoal, quase como se dissesse: você nem sabe com quem está falando. Jesus recusa a função de árbitro terreno porque o reino que ele anuncia é outro. Ele não veio para fazer divisão de bens, mas para dividir luz das trevas, verdade da mentira, vida da morte. Ele não se envolve na disputa material, porque está tratando de algo infinitamente mais valioso, o destino eterno das almas. Mas Jesus não para na negativa. Ele aproveita a deixa para ensinar algo mais profundo. É o que faz no versículo 15. Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Olha a sabedoria aqui. Jesus transforma a pergunta do homem em uma lição para todos. A palavra avareza no original grego é pleonexia, que significa desejo insaciável de ter mais. Não é só querer dinheiro, é viver para isso. É acreditar que quanto mais se tem, mais se é. Jesus confronta essa lógica e repara, ele não está dizendo que riqueza é pecado, mas que o valor da vida humana não se mede por saldo bancário. Isso é uma bomba no sistema daquela época e da nossa também. Porque naquela cultura, como hoje, muitos acreditavam que riqueza era sinal da bênção de Deus. Mas Jesus diz, não é bem assim. A vida não é o que se acumula, é o que se é diante de Deus. Orton comenta que aqui Jesus começa a desconstruir uma teologia de prosperidade baseada apenas em posses e introduz uma visão mais elevada, o contentamento no reino. Para deixar a coisa mais clara, Jesus conta uma parábola. É o que vem a partir do versículo 16. E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Pronto. Temos um personagem, um fazendeiro próspero, com uma colheita acima da média. Mas já dá para notar, não é um crime ser bem-sucedido. A questão não é a fartura, mas o que se faz com ela. No versículo 17, ele começa a conversar consigo mesmo. E isso já é um sinal curioso.
E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. Percebe que ele não pede conselho a ninguém? Não ora, não busca sabedoria divina. Ele fala só com ele mesmo. É uma autoconversa narcisista, um tipo de monólogo que revela o isolamento da alma. Isso mostra que, apesar da fartura, ele está espiritualmente só. Não há menção de gratidão, nem de partilha, nem de generosidade, só de meus frutos. Tudo é dele. E aí, no versículo 18, ele decide: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. O que salta aos olhos aqui é a repetição de meus, meu, minha. Ele está no centro de tudo. Ele é o autor, o alvo e o beneficiário da própria história. E mais, ele quer destruir o que já tem só para acumular mais. Nada de repartir, nada de doar, nada de dividir com os pobres, é só para guardar. É uma mentalidade de escassez travestida de sucesso. E aí no versículo 19, o homem se entrega à ilusão completa. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Aqui está o clímax da tolice. Ele fala com a própria alma como se o estômago fosse eterno, como se ter comida garantisse vida. Ele trata a alma como se fosse corpo, como se bastasse alimentar os prazeres para garantir felicidade. Mas a alma humana não se satisfaz com celeiros cheios. Champlin observa que essa é a idolatria moderna disfarçada de planejamento. É o culto ao conforto, ao viver bem. Só que a alma pede mais que isso. Orton explica que esse trecho desmascara o pensamento humanista que reduz o ser à matéria, que troca eternidade por estabilidade. Jesus está nos dizendo: você pode ter tudo, e ainda assim não ter nada. A resposta divina vem no versículo 20 como uma martelada. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? A palavra louco aqui é forte. No grego é afron, literalmente sem mente, sem sabedoria. Alguém que viveu a vida toda fazendo planos e esqueceu de planejar a eternidade. Deus não o chama de ímpio, nem de ladrão, mas de tolo. Porque o problema não era o que ele tinha, mas o que ele não via. Ele não enxergava que a vida era breve, frágil. Ele achava que mandava no amanhã, mas nem o hoje era dele. E a pergunta final é incisiva: para quem será? Não é só retórica, é escavação. Você acumulou para quê? Para quem? Você pensou que ia durar para sempre? Spurgeon certa vez comentou que o túmulo não tem bolsos, que a mortalha não tem espaço para carregar celeiro. E essa é a grande virada. A alma dele será pedida, ou seja, ele vai prestar contas. Não pelos bens, mas pelo que fez com eles. Pela ilusão de segurança sem Deus. Jesus está ensinando aqui que a vida sem propósito eterno é uma vida desperdiçada. E esse ensino nasce, veja só, de uma pergunta desajustada no meio da multidão. Um pedido por herança virou uma aula sobre eternidade. A pedagogia de Jesus transforma interrupções em revelações. E a história daquele homem anônimo, que queria apenas sua parte da herança, se torna trampolim para uma das parábolas mais profundas sobre idolatria do conforto, avareza e cegueira espiritual. E nesse ponto da conversa, enquanto a multidão provavelmente ainda mastigava as palavras, enquanto os discípulos digeriam aquela pancada, o silêncio provavelmente caiu como manto sobre todos. Porque Jesus não estava falando só daquele fazendeiro. Estava falando de todos que vivem para si, de todos que planejam o amanhã sem considerar o dono da eternidade. E o eco dessas palavras ainda atravessa gerações. Porque, no fundo, todo ser humano, cedo ou tarde, precisa encarar essa pergunta. E o que tens preparado para quem será? E então, como se soubesse que o coração dos discípulos ainda estava impactado pela parábola do homem tolo, aquele que achou que estava garantido por causa dos seus celeiros cheios, Jesus se volta diretamente a eles no versículo 22. A seguir, dirigindo-se Jesus a seus discípulos, disse: por isso vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Repara só, ele fala por isso. Ou seja, ele está conectando o que acabou de ensinar sobre a inutilidade de acumular riquezas sem propósito eterno com a questão prática da vida cotidiana. Jesus sabia que, depois de dizer que o rico morreu sem aproveitar nada, alguém podia pensar: então o que faremos? Como viveremos? A ansiedade, esse bichinho que rói por dentro, era um problema real, e ainda é. Jesus não ignora isso, ele encara de frente. A palavra grega usada aqui para ansiosos é merimnao, que carrega a ideia de ficar dividido, puxado para vários lados, atormentado pelos pensamentos.
É uma preocupação que consome, que tira o foco. Jesus está dizendo, não deixem isso tomar conta da mente de vocês. E olha que ele fala sobre coisas básicas, comida e roupa. Nada de luxo. Só o essencial. Porque ele sabia que, no fundo, é aí que o medo se esconde, na possibilidade de faltar o mínimo. No versículo 23, ele dá o fundamento dessa ordem. Porque a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Isso aqui é chave. A vida é mais. Jesus está dizendo, não reduzam o sentido da existência a necessidades biológicas. É claro que comer e se vestir são importantes, mas viver é mais do que isso. O corpo não é só um manequim. A alma não sobrevive só de pão. Tem algo maior, mais profundo. Ele está ensinando que quem vive apenas para o estômago e para o guarda-roupa está perdendo o melhor da existência. E então ele começa a ilustrar. E que beleza de ilustração! No versículo 24 ele diz, considerai os corvos, os quais não semeiam nem ceifam, não têm despensa nem celeiros. Todavia Deus os sustenta, quanto mais valeis do que as aves. Agora olha isso, os corvos eram aves impuras para os judeus. Eles comiam carne morta, eram vistos como símbolo de impureza. E Jesus escolhe justo essa ave para dizer, até o que vocês desprezam, Deus sustenta. Ou seja, se até o corvo, que ninguém quer por perto, é alimentado por Deus, imagina vocês, que foram criados à imagem e semelhança do Pai. É como se ele dissesse, vocês estão preocupados com celeiros, como o homem da parábola? Olhem os corvos, eles nem têm celeiros, e nem por isso passam fome. Isso aqui é uma aula de confiança, de dependência. Não é um chamado à preguiça, é uma libertação da obsessão pelo controle. No versículo 25, ele lança uma pergunta retórica que bate no peito. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Um côvado era uma medida de comprimento, cerca de 45 centímetros. Mas aqui é usado como metáfora de tempo. Em outras palavras, você acha que se preocupar vai te dar mais tempo de vida? A resposta é clara, não. Pelo contrário, a ansiedade tira vida, tira sono, tira saúde, tira alegria. Aí no versículo 26 ele completa o raciocínio. Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Isso é quase uma provocação amorosa. Jesus está dizendo, se vocês nem conseguem garantir 1 hora a mais de vida, por que tentam controlar o que vão comer amanhã? Ele não está condenando o planejamento. Está apontando para a ilusão do controle. Para a falsa ideia de que preocupar-se resolve alguma coisa. E então, no versículo 27, vem outra imagem da natureza. Considerai como crescem os lírios. Eles não fiam nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Agora ele toca no vestuário. E olha só, compara com Salomão. O rei mais rico, mais sábio, mais esplêndido de Israel. Dono de palácios, de tecidos finíssimos, de ouro e prata. Mas Jesus diz, nem ele se vestiu como os lírios do campo. E os lírios não têm ateliê, não têm marca, não têm vaidade. Eles simplesmente são. E essa beleza não vem de esforço. Vem de Deus. Isso ensina algo profundo. A verdadeira beleza, a dignidade real, não vem daquilo que a gente veste, mas de quem cuida da gente. Os lírios não vivem em ansiedade. Eles florescem onde Deus os plantou. No versículo 28, Jesus aprofunda ainda mais. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Ele chama os ouvintes de homens de pequena fé, oligopistoi em grego, literalmente fé reduzida, fé encolhida, fé tímida. A comparação aqui é entre a fragilidade da erva e a durabilidade do ser humano. A erva dura um dia, talvez 2, e ainda assim Deus a veste com esplendor. E nós, que fomos criados para a eternidade, achamos que Ele não cuidará? Jesus está nos chamando a confiar como uma criança confia no Pai. No versículo 29, ele repete com outras palavras, não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis à inquietação. A palavra inquietação aqui é forte. No original tem o sentido de instabilidade emocional. Jesus não quer só que a gente pare de se preocupar. Ele quer que a gente pare de se entregar à preocupação. Tem diferença. Às vezes o pensamento vem, mas a gente escolhe se vai alimentar ele ou não. Ele está dizendo, não alimentem isso. Não fiquem girando nessa espiral. E então no versículo 30 ele dá a razão. Porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Aqui tem algo muito profundo. Gentios eram os povos que não conheciam o Deus de Israel.
Eram os pagãos, gente que vivia correndo atrás de comida, roupa, segurança, como se isso fosse tudo. E Jesus diz: vocês não são como eles. Vocês têm Pai. Ele está nos lembrando da identidade. A raiz da ansiedade é o esquecimento de quem Deus é e de quem nós somos nele. E então, no versículo 31, ele mostra o caminho oposto. Buscai, antes de tudo, o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Aqui está o centro de tudo. Prioridade, direção, o reino de Deus em primeiro lugar. Não como obrigação, mas com confiança. A palavra buscar aqui é zeteichei, no imperativo contínuo. Ou seja, é uma busca diária, constante, ativa. Quando o reino vem primeiro, o resto encontra seu lugar. Jesus está dizendo: vocês se preocupam com o que vestir? Busquem o reino e eu visto vocês. No versículo 32, ele quebra qualquer medo. Não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Que verso precioso. Pequenino rebanho. Ele reconhece nossa fragilidade. Somos poucos, somos pequenos, mas somos cuidados. E não é qualquer um que nos guarda. É o Pai. E mais, ele se agradou em nos dar o reino. Isso é graça, favor imerecido. Não é porque a gente merece, é porque ele se agrada. Spurgeon dizia que o maior conforto da fé não está no tamanho do nosso rebanho, mas na bondade do pastor. E então, no versículo 33, Jesus chama para um passo mais radical. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Aqui não é uma ordem genérica para sair vendendo tudo. É um chamado à generosidade desprendida. Um contraste com o homem da parábola, que construiu celeiros para guardar. Jesus diz: construa tesouros que não apodrecem. O verbo fazer bolsas indica preparar algo permanente. O que é guardado no céu nunca se perde. E a generosidade é um investimento eterno. Orton chama isso de economia do reino. Dar não é perda, é depósito celestial. E aí ele arremata com a frase que corta como faca. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. É o versículo 34. Uma verdade que transcende cultura, tempo e idioma. O coração segue o tesouro. O que a gente mais valoriza molda quem somos. Se o tesouro está no céu, o coração está voltado para cima. Se o tesouro está nos celeiros da terra, o coração se afunda com eles. É como se Jesus dissesse: quer saber onde está seu coração? Veja onde está seu tesouro. Veja o que você protege. Veja o que você teme perder. Esse trecho é um convite à leveza do reino. Uma vida sem ansiedade não é uma vida sem responsabilidade. É uma vida com prioridades no lugar certo. Uma vida que confia no Pai, que floresce como os lírios e voa como os corvos, sustentada não pela mão do homem, mas pela fidelidade de Deus. E a conversa continua profunda como o mar em dia de calmaria. Depois de ensinar sobre não viver ansioso, sobre confiar que Deus cuida como cuida dos lírios e dos corvos, Jesus dá uma guinada. Como quem muda o tom de voz, afia o olhar e aponta para frente, para o que ainda virá. No versículo 35 ele diz: estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Essa imagem é poderosa e precisa ser desdobrada com calma. Cingir os lombos. Era uma expressão comum no Antigo Oriente. Os homens usavam vestes longas, túnicas que, para caminhar ou trabalhar, precisavam ser presas ao redor da cintura com um cinto. Era o jeito de se preparar para a ação. Era o gesto de quem se levanta da mesa e se põe em marcha. Ou seja, Jesus está dizendo, de forma figurada, estejam prontos. Prontos para servir, prontos para ir, prontos para responder quando o Senhor chamar. Já as candeias acesas evocam o estado de vigília. A luz naquele tempo era algo vigilante, proposital. Apagar uma lamparina à noite era sinal de que se queria dormir. Manter acesa era a atitude de quem esperava alguém chegar. Então ele está unindo duas imagens, prontidão ativa e vigilância constante. Não basta só esperar, tem que estar preparado. E essa espera não é passiva. É como a de um servo que sabe que seu senhor pode bater a porta a qualquer instante. Spurgeon dizia que a lâmpada acesa representa a fé em ação, e o lombo cingido representa a santidade prática. Fé e obras, esperança e obediência. O crente não apenas crê que Jesus voltará, ele vive como quem espera. No versículo 36, Jesus aprofunda a metáfora. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Olha que cena vívida. A casa está em silêncio. Os servos acordados. O Senhor foi a uma festa de casamento, que aliás na cultura judaica podia durar dias. Ninguém sabe ao certo quando ele volta.
mas os servos ficam ali com a porta destrancada e os olhos atentos. Eles não cochilam. Eles não dizem, ele ainda demora. Eles estão prontos para abrir a porta no primeiro som da batida. Essa é uma imagem clara da volta de Cristo. Ele é o Senhor que virá. O casamento nos evangelhos sempre aponta para a comunhão messiânica, para o dia da consumação, para o grande banquete celestial. E nós somos esses servos esperando pela volta do nosso Senhor. A prontidão aqui é espiritual. É um coração que vive cada dia com os olhos no céu, mas os pés na terra. Que ora vem o teu reino, e vive como se ele estivesse prestes a chegar a qualquer momento. E aí, no versículo 37, Jesus surpreende com uma virada que parece até fora de ordem humana. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, achar vigilantes. Em verdade vos digo que se cingirá, dar-lhes-á lugar à mesa e, aproximando-se, o servirá. Espera aí. Isso parece ao contrário, não é? O Senhor volta e serve os servos? Exatamente. Jesus inverte a lógica do mundo. O mestre vira servo. Isso já antecipa o que ele mesmo faria na última ceia, quando lavaria os pés dos discípulos. Mas aqui ele fala da recompensa futura. No reino, os que vigiam com fidelidade receberão honra inesperada. E o termo bem-aventurados aqui tem força de declaração divina. É mais que felizes, é declarados abençoados por Deus. Repara que o Senhor, ao voltar, se cingirá, ou seja, ele mesmo se preparará para servir. Isso é escandaloso do ponto de vista humano. Mas é exatamente assim que Deus trata os que o esperam, com graça, com recompensa, com carinho. Horton diz que esse versículo resume o caráter do reino. O rei serve os fiéis. Spurgeon comenta que essa é uma das maiores declarações de humildade e amor da boca de Cristo, que ele, glorificado, ainda estará disposto a servir aqueles que o esperaram. No versículo 38, ele amplia o cenário. Quer venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Aqui Jesus usa as divisões da noite na cultura judaica e romana. A segunda vigília era das 9 da noite à meia-noite. A terceira da meia-noite às 3 da manhã. São horas difíceis, horas em que o corpo quer dormir, em que tudo parece silencioso demais. E Jesus diz, mesmo que ele venha nesses horários, quem estiver vigiando será bem-aventurado. Isso mostra que a espera pode ser longa, pode atravessar o cansaço, pode exigir perseverança, mas vale a pena. Jesus está ensinando que o tempo do reino não é o nosso tempo, que a promessa pode parecer demorada, mas a fidelidade não pode cochilar. Como um noivo que atrasa, mas que vem. Como alguém que pode aparecer no meio da madrugada, mas que trará com ele recompensa e presença. No versículo 39, ele muda a figura, mas mantém o tema. Sabei, porém, isto, se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Aqui Jesus pega uma imagem do cotidiano. Um pai de família vigilante que protege sua casa. O ladrão aqui representa o elemento surpresa. É alguém que não avisa a hora que vem. Ele vem quando ninguém espera. E Jesus diz, se soubéssemos, vigiaríamos. Mas justamente porque não sabemos, é que devemos estar sempre atentos. Essa comparação não significa que Jesus é um ladrão em seu caráter, mas sim que sua vinda será inesperada, como a chegada de um ladrão, de forma súbita, sem aviso. A ideia não é que ele seja indesejado, mas que virá no momento em que muitos não estão preparados. A vigilância, então, é a única resposta coerente. E aí, no versículo 40, ele volta à aplicação direta. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. A palavra apercebidos no original é gineste etoimoi, que tem a ideia de estar preparado em todo tempo. Não é se preparem um dia, é vivam preparados. O Filho do Homem, título que Jesus usa para si mesmo, ecoando Daniel capítulo 7, virá. Isso é certeza. A única incerteza é a hora. E é por isso que a preparação não pode ser episódica, mas constante. Essa verdade é uma pedra angular da escatologia cristã. Jesus voltará. E voltará quando muitos não estiverem esperando. O foco aqui não é prever a data, mas viver prontos. Champlin destaca que essa vinda repentina é tanto promessa quanto advertência. Promessa para quem vigia. Advertência para quem cochila. A vigilância, então, não é medo, é expectativa viva. E aí, como quem ouve tudo isso e sente aquela inquietação no peito, Pedro se aproxima com uma dúvida no versículo 41. Disse Pedro, Senhor, proferes esta parábola para nós ou também para todos? Olha só que pergunta. Pedro está tentando entender o alcance da mensagem. Senhor, isso é só para a gente, os discípulos mais próximos, ou vale para todo mundo?
É como quem pergunta: quem precisa estar vigilante? Só os líderes? Ou o povo também? Essa dúvida revela algo do coração humano, sempre tentando saber o limite da responsabilidade. Mas Jesus responde com mais profundidade do que ele esperava. No versículo 42, Jesus começa a responder com outra pergunta: como faz tantas vezes? E começa a construir uma nova parábola. Quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Agora, ele introduz a figura do mordomo, o administrador da casa. Esse personagem tem uma responsabilidade especial: cuidar dos demais servos, distribuir alimento, gerenciar a rotina enquanto o Senhor está fora. E Jesus pergunta: quem é esse servo? A palavra fiel aqui é pistos, confiável, leal. E prudente é prônimos, sensato, sábio, que age com discernimento. O foco agora é na liderança. Jesus está dizendo que quem tem responsabilidade sobre os outros, como os discípulos teriam, precisa ser ainda mais vigilante. Porque além de vigiar por si mesmo, vigia pelos outros. Orton comenta que a mordomia no reino é mais que serviço. É cuidado com o próximo. É distribuir sustento no tempo certo. O pão da palavra, o consolo, a verdade, o encorajamento. E no versículo 43 ele declara: bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Ou seja, não adianta só saber o que fazer. Tem que estar fazendo. Não é teoria, é prática. O Senhor quer encontrar o servo em ação, cuidando dos outros, sendo fiel no que foi confiado. É mais uma bem-aventurança, dessa vez ligada ao serviço ativo e à fidelidade cotidiana. E então, no versículo 44, ele dá a promessa: verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. O servo fiel se torna administrador de tudo. Isso aponta para a recompensa futura, para a autoridade no reino. Em outras palavras, quem é fiel no pouco, na ausência do Senhor, no meio da noite, enquanto todos esperam, será colocado sobre muito. É como Jesus ensina em Mateus capítulo 25, na parábola dos talentos. A fidelidade é o critério para a promoção. A vigilância não termina em si mesma. Ela leva a um lugar de confiança maior. O Senhor reparte seus bens com quem vive em fidelidade, com quem cuida bem do que lhe foi confiado. Essa parte da fala de Jesus, então, aprofunda tudo que veio antes. Primeiro, ele falou da ansiedade, como vivê-la ou vencê-la. Depois, da vigilância, como esperar com fé viva. Agora ele trata da fidelidade prática, como servir enquanto espera. Porque o Senhor está vindo. E quando vier, cada um será achado em seu lugar, cuidando ou dormindo, distribuindo sustento ou acumulando tesouros, a lâmpada acesa ou a alma apagada. E tudo isso ele está dizendo aos que ama, aos seus, aos servos da casa, aos que ele quer encontrar vigilantes. Mas Jesus, conhecendo bem a alma humana e sabendo que nem todos os servos permanecem fiéis no tempo da espera, introduz um contraste que arrepia só de pensar. No versículo 45, ele desenha o oposto do servo fiel. Mas se aquele servo disser consigo mesmo: meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer e a beber e a embriagar-se. Agora repara nos detalhes. O problema não começa na ação. Começa no pensamento. Meu senhor tarda em vir. Não é uma declaração pública, é um pensamento interno. A queda moral começa na teologia distorcida. Quando se imagina que Jesus está demorando demais, ou que talvez nem volte, o coração se acomoda, se corrompe, se embriaga. Esse servo aqui não é alguém fora da casa. É alguém com responsabilidade dentro dela. Ele era mordomo também. Mas algo no coração dele mudou. E aí começam os frutos desse pensamento corrompido. Ele passa a espancar os outros servos, criados e criadas, e se entrega aos prazeres, come, bebe, se embriaga. Aqui a violência e a indulgência se entrelaçam. O poder que deveria ser usado para servir vira arma de opressão. A mordomia vira tirania. Ele se torna um senhor, mesmo não sendo. Ele esquece que tem alguém acima dele. Esse comportamento, aos olhos de Jesus, é a essência da infidelidade. Abusar da autoridade que foi confiada, maltratar os outros e usar os recursos do Senhor como se fossem seus. Horton explica que esse é o retrato do mau líder espiritual. Alguém que usa sua posição para benefício próprio, que oprime em vez de cuidar, que se aproveita em vez de servir. E o ponto de partida de tudo foi: meu senhor tarda. No versículo 46, Jesus descreve o que acontecerá com esse servo rebelde. Virá o senhor daquele servo, em dia em que não o espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á severamente, e lhe dará a sua parte com os infiéis. Olha que cena pesada. O senhor virá. Isso é certeza.
Mas o servo não espera. Tá distraído, tá vivendo como se fosse dono. E quando menos imagina, o verdadeiro senhor chega. A expressão castigá-lo-á severamente, no original grego, traz a ideia de ser dilacerado, cortado em pedaços. É uma linguagem hiperbólica que aponta para um juízo drástico, definitivo. Jesus não está falando de uma bronca. Ele está falando de julgamento, de separação. O mesmo servo que antes estava dentro, agora tem sua parte com os infiéis, ou seja, é contado entre os que rejeitaram a fé. A advertência é séria. Alguém pode estar na casa, mas ainda assim viver como inimigo do Senhor. Isso quebra qualquer ideia romântica de que só estar perto basta. Não. É preciso fidelidade. É preciso vigilância. Spurgeon dizia que a demora do Senhor não é desculpa para negligência, mas oportunidade para santidade. Quem usa o tempo da espera para se servir, e não para servir, revela de quem realmente é servo, do próprio ventre. No versículo 47, Jesus amplia ainda mais o senso de responsabilidade. O servo que conheceu a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será punido com muitos açoites. Olha aqui uma distinção importante. Não se trata apenas de quem fez o mal, mas de quem sabia o que devia fazer e não fez. A omissão, diante do conhecimento, é pecado grave. Ele sabia a vontade do Senhor, mas não se preparou, não obedeceu. E por isso sofrerá muitos açoites. Essa parte nos dá um vislumbre da justiça divina, que não é aleatória. Deus julga com base no que se sabe. Não se trata de ignorância, mas de rebeldia consciente. Aqui a teologia sistemática fala sobre graus de responsabilidade moral. Quanto mais luz, mais responsabilidade. Jesus está ensinando que não é só quem faz o mal que será julgado, mas também quem deixa de fazer o bem, sabendo o que deveria fazer. E então, no versículo 48, ele conclui essa linha de raciocínio. Mas o que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. A qualquer um que muito foi dado, muito lhe será exigido, e ao que muito se confia, mais ainda se lhe pedirá. Aqui está o princípio da proporcionalidade divina. A justiça de Deus não é cega nem nivelada por baixo. É justa, consciente e precisa. Aquele que fez o mal por ignorância será julgado, sim, mas com menos rigor. Ele será disciplinado, mas de forma proporcional à sua consciência. Já aquele que recebeu mais ensino, mais responsabilidade, mais revelação, será cobrado com mais severidade. Isso é tão sério que arrepia. Ser discípulo de Jesus é um privilégio, mas também uma responsabilidade. A última frase do versículo 48 é um princípio eterno. A quem muito foi dado, muito será exigido. Essa é a ética do reino. Não se trata de favoritismo, mas de fidelidade. Cada revelação que recebemos, cada bênção, cada cargo, cada ensino, cada dom, tudo isso vem acompanhado de uma expectativa divina. Deus confia, e quem recebe essa confiança precisa responder à altura. Champlin explica que essa passagem era um alerta claro à liderança dos discípulos. Eles, que estavam tão perto do Mestre, que receberam tanto, que ouviram diretamente dele, não poderiam alegar ignorância. Eles seriam mordomos, e a vigilância deles deveria ser ainda mais cuidadosa. Esses versículos, então, não são apenas uma história sobre servos bons e maus. São uma convocação, um espelho, um lembrete. O Senhor está vindo. E quando vier, cada servo será achado como viveu, fiel ou infiel, vigilante ou negligente, servindo ou se servindo. A pergunta que fica no ar, que Jesus não responde diretamente, mas deixa ecoando é: e você? Que tipo de servo é? E aí, como quem sente o peso da cruz já se aproximando no horizonte, mesmo que os discípulos ainda não enxerguem, Jesus muda o tom de novo. Ele sai da figura do servo e do Senhor e agora fala de si mesmo com uma intensidade que queima como brasa viva. No versículo 49 ele diz: "Vim lançar fogo sobre a terra e bem quisera que já estivesse a arder." Isso aqui soa diferente, né? É um daqueles versículos que fazem a gente parar. Porque o Jesus que muitos imaginam como apenas manso e pacífico aqui aparece dizendo que veio trazer fogo. Mas que fogo é esse? Ele não está falando de destruição aleatória. O fogo, na linguagem bíblica, é símbolo de purificação, juízo e também do Espírito. Em Malaquias capítulo 3, versículo 2, Deus é descrito como o ourives que purifica com fogo. Em Atos capítulo 2, o Espírito vem como línguas de fogo. Jesus está dizendo: eu vim acender o processo decisivo de separação e purificação neste mundo. Esse fogo é a ação de Deus que transforma tudo. Ele revela quem é quem. Ele consome o que é palha e purifica o que é ouro.
Ele não é um fogo destrutivo no sentido do mal, mas no sentido daquilo que consome o que está fora da vontade de Deus. E repara a urgência dele. Bem quisera que já estivesse a arder. Ele deseja que essa obra comece logo. Ele está com pressa pela missão. No versículo 50, Jesus revela o preço desse fogo. Tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado, e como me angustio até que o mesmo se realize. Aqui ele não está falando do batismo nas águas, que já tinha acontecido. Ele está falando do sofrimento que viria, da cruz, da entrega, da angústia do Getsemane. A palavra batismo aqui carrega a ideia de ser imerso, submergido completamente. Jesus sabia que seria mergulhado em dor, em morte, em julgamento. E ele diz, como me angustio. No grego, o termo tem a força de ser estreitado, pressionado por todos os lados. É como se ele dissesse, eu sei o que me espera, e cada dia que passa aumenta o peso sobre meus ombros. Isso revela o lado mais humano de Jesus. Ele sente, ele carrega dentro de si a tensão da missão. O mesmo fogo que purifica o mundo, que acende o reino, que separa o verdadeiro do falso, começa com a dor do próprio Cristo. Aí no versículo 51, ele faz uma pergunta que parece contradizer tudo o que o anjo anunciou no nascimento. Cuidais vós que vim trazer paz à terra? Não, eu vos afirmo, antes divisão. Mas calma, a gente precisa entender o que ele quer dizer. Quando Jesus nasceu, os anjos cantaram paz na terra aos homens de boa vontade. E sim, ele é o príncipe da paz. Mas que paz é essa? Não é a paz da omissão. Não é a paz do deixa tudo como está. A paz de Cristo é fruto da verdade. E a verdade, quando entra, corta, divide. Jesus está dizendo, não pensem que minha vinda vai agradar a todos, porque a luz expõe as trevas. A verdade confronta a mentira. A presença dele na terra revela o coração das pessoas. E muitos não vão gostar disso. Não é ele quem deseja a divisão. Mas a divisão é inevitável, onde há escolha entre seguir ou não seguir, entre amar ou rejeitar, entre crer ou resistir. E para deixar isso mais claro, ele exemplifica com a família. No versículo 52 ele diz, porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Isso toca fundo. A casa, que é lugar de segurança, agora vira campo de batalha. A divisão acontece entre os mais próximos. Não é inimigo contra inimigo, é irmão contra irmão, é pai contra filho, é mãe contra filha. No versículo 53 ele explica, estarão divididos o pai contra o filho contra o pai. A mãe contra a filha e a filha contra a mãe. A sogra contra a nora e a nora contra a sogra. É quase um mapa do lar despedaçado pela decisão espiritual. Jesus está mostrando que seguir a ele vai custar caro. Vai mexer com vínculos afetivos, com tradições, com expectativas familiares. Em muitos casos, o primeiro campo de batalha da fé é dentro de casa. E repara, ele não diz isso como quem deseja o conflito, mas como quem anuncia o que vai acontecer. Porque o reino de Deus, quando entra na vida de uma pessoa, muda tudo. E nem todo mundo ao redor vai aceitar essa mudança. Isso não é novo. Os profetas passaram por isso. Jeremias foi rejeitado pela própria terra natal. José foi traído pelos irmãos. Jesus mesmo seria negado pelos seus. Champlin comenta que essa é uma das passagens mais fortes sobre o custo do discipulado. A fé cristã não é sempre bem recebida, especialmente quando confronta estruturas familiares marcadas por religiosidade vazia, idolatria ou tradição cultural acima da verdade. Horton ressalta que o evangelho nunca deixa as coisas como estão. Ele transforma, e toda transformação gera reação. Então, quando Jesus diz que veio trazer fogo e divisão, ele não está contradizendo a paz do reino. Ele está explicando que essa paz é fruto de guerra espiritual, que o reino avança em meio a conflitos. E que a fidelidade a ele muitas vezes nos colocará em desacordo até com quem a gente mais ama. Mas ainda assim vale a pena seguir, mesmo quando a casa se divide, mesmo quando o fogo arde, porque esse fogo é o início de algo que Deus mesmo acenderá até que tudo seja purificado. E depois de acender aquele fogo em palavras, fogo que purifica, mas também divide, que santifica, mas também queima as estruturas falsas, Jesus agora se volta às multidões. Ele não está mais falando só com os discípulos, nem apenas respondendo a Pedro. Ele olha para o povo que o segue, para os curiosos, para os indecisos, para os religiosos de fachada e os espiritualmente cegos. E diz, no versículo 54, dizia também às multidões, quando vedes aparecer uma nuvem no poente, logo dizeis, lá vem chuva, e assim acontece. Repara só na cena, ele está usando o cotidiano como ponto de partida.
A região da Palestina, especialmente a Galileia, tinha o mar Mediterrâneo a oeste. Então, quando uma nuvem escura surgia do lado do poente, o povo já sabia. Era sinal de chuva. O vento soprava do mar para o continente, trazendo umidade. Eles sabiam interpretar isso, não por revelação divina, mas por observação diária da natureza. Era conhecimento comum, quase instintivo. Um agricultor, um pescador, uma mulher lavando roupa, todos sabiam ler o céu. Aí, no versículo 55, Jesus continua: "E quando notais que sopra o vento sul, dizeis haverá calor, e assim acontece." Agora ele traz outro exemplo, ainda mais direto. O vento do sul, vindo do deserto da Arábia, trazia calor seco. Era sinal de dia quente, de céu claro. E de novo, ninguém precisava ser profeta para perceber isso. Bastava observar. Ou seja, Jesus está dizendo, vocês são bons em prever o clima. Sabem interpretar os sinais da natureza. São rápidos para entender os céus físicos. Mas, e os sinais espirituais? E aí vem o confronto direto no versículo 56. Hipócritas! Sabeis discernir o aspecto da terra e do céu, e entretanto não sabeis discernir esta época? A palavra hipócritas aqui não é um insulto vazio. Ela vem do grego hipokrites, que era o nome dado aos atores de teatro, gente que usava máscara para representar algo que não era. Jesus está chamando-os de atores espirituais. Gente que aparenta saber das coisas, mas ignora o essencial. Eles sabiam olhar o céu e prever chuva, sabiam sentir o vento e prever calor, mas não conseguiam perceber que o reino de Deus estava entre eles. O Messias, anunciado por tantos profetas, estava ali, diante dos olhos, curando, pregando, libertando, confrontando o pecado, e mesmo assim muitos não entendiam. Ou pior, não queriam entender. Porque discernir o tempo espiritual exigiria arrependimento, mudança, rendição. E isso nem todos estavam dispostos a fazer. Jesus está dizendo, vocês sabem tanto sobre o mundo, mas ignoram o que Deus está fazendo no meio de vocês. Champlin aponta que essa acusação vai direto ao orgulho religioso da época. Eles se achavam espirituais, mas não reconheciam o tempo de visitação divina. Era como se estivessem assistindo a uma peça e não percebessem que o autor estava em cena. Orton observa que esse é um perigo constante. Conhecer muito sobre as coisas de Deus, mas não reconhecer a hora em que Deus age. E então, no versículo 57, Jesus desce ainda mais para o chão da vida prática. E por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Aqui ele apela à consciência. É como se dissesse, vocês não conseguem perceber nem o óbvio. Jesus está falando da falta de discernimento ético, de julgamento espiritual básico. Em outras palavras, vocês têm os olhos, mas não enxergam. Têm ouvidos, mas não ouvem. Sabem o certo, mas não praticam. E para ilustrar isso, ele conta mais uma mini parábola e que tapa certeiro na consciência. No versículo 58, ele diz: "Quando, pois, vais com o teu adversário ao magistrado, faze o possível para te livrares dele no caminho, para que não suceda que te conduza ao juiz, o juiz te entregue ao meirinho, e o meirinho te recolha à prisão." Aqui Jesus está falando de reconciliação, mas também de urgência. A imagem é clara. Você está no caminho do tribunal, sendo levado por quem tem uma causa contra você. E Jesus aconselha, resolve isso antes de chegar lá. Ou seja, não deixa o caso escalar. Porque quando chegar ao juiz, pode ser tarde demais. E você pode acabar preso. A aplicação espiritual é direta. A vida é o caminho. Deus é o juiz. O arrependimento é o acordo que precisa ser feito antes de chegar ao tribunal. Jesus está dizendo, você ainda tem tempo. Ainda está a caminho, mas não vai ser para sempre. Quando chegar diante do juiz, e vai chegar, o veredito será final. Spurgeon explica que essa ilustração trata da urgência da reconciliação com Deus. O adversário pode ser a própria consciência, o Espírito Santo que convence, ou até mesmo a própria justiça de Deus que clama. E Jesus está dizendo, resolve enquanto é tempo. O arrependimento não pode ser adiado. O perdão está disponível, mas só enquanto a porta está aberta. Porque o dia do acerto de contas virá. E no versículo 59, Jesus conclui com um aviso sério. Digo-te que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. No original, o termo usado aqui para centavo é lepton, a menor moeda da época, quase sem valor. Mas Jesus está dizendo, nem isso será ignorado. Não haverá negociação na última hora. O juízo será justo e completo. Ninguém escapará com meia culpa. A justiça de Deus é perfeita. Esse último versículo serve como selo de tudo que Jesus disse antes. Ele começou falando de fogo, de batismo, de divisão, de vigilância e termina falando de julgamento, do tribunal inevitável,
da prisão espiritual, da urgência da reconciliação e da certeza de que o tempo para resolver as pendências com Deus é agora. Tudo isso dito no caminho, no meio da multidão, a caminho de Jerusalém, a caminho da cruz, a caminho do batismo que ainda traria sangue e dor. Enquanto ele pregava sobre urgência, o tempo também corria para ele. O Senhor do tempo pregando sobre o tempo para um povo que não sabia discernir o tempo. Isso tudo pulsa forte no ar como trovão à distância. E o silêncio entre uma frase e outra dizia mais do que 1000 palavras. O silêncio pairava depois de cada palavra de Jesus, como se o ar ficasse pesado de verdade, carregado de verdade, de confronto, de revelação. Ele tinha começado com um alerta sobre a hipocrisia dos fariseus, aquele fermento traiçoeiro que começa pequenininho, mas fermenta tudo por dentro. E à medida que ele caminhava, verso após verso, foi puxando do povo não só a atenção, mas a alma. Cada ilustração, cada comparação, cada sentença era um chamado à vigilância, à verdade, à vida real diante de Deus. Esse capítulo é como um espelho quebrado em 1000 pedaços. Cada pedaço revela um ângulo da alma humana. Ali estão os ansiosos, preocupados com o que vão comer, o que vão vestir, como vão sobreviver. E Jesus os chama à confiança. Olhem os corvos, olhem os lírios, vocês valem muito mais. Ele não os repreende com frieza, mas os envolve com promessa. Vosso Pai se agradou em dar-vos o reino. E só essa frase já vale mais que todo o ouro guardado nos celeiros do homem insensato da parábola. Esse mesmo homem da parábola, tão seguro de si, tão satisfeito com seus planos, tão pronto para se aposentar e viver de regalias, ouve da boca de Deus a sentença que ninguém quer escutar. Louco! Não por falta de inteligência, mas por viver como se Deus não existisse. Como se o amanhã estivesse em suas mãos. Como se a alma fosse propriedade privada. E então vem o chamado à vigilância, a lâmpada acesa, o lombo cingido, o coração atento. O Senhor virá. Ele virá como quem volta da festa e espera encontrar a casa desperta. Ele virá como ladrão na noite, no momento inesperado. Ele virá para recompensar o servo fiel, que cuidou da casa e dos outros, e para cortar fora o servo infiel, que abusou da confiança, maltratou os pequenos e se entregou à embriaguez da vida fácil. Ele virá para dividir entre o que é dele e o que só parecia ser. E como se isso não bastasse, Jesus rasga a máscara da religiosidade com palavras de fogo. Vocês sabem interpretar o céu, mas não sabem discernir este tempo. Tempo de arrependimento, tempo de visitação, tempo de salvação. Ele está dizendo, vocês estão tão distraídos com o mundo que não percebem que Deus está entre vocês. Ele fala de divisão. Sim, divisão. Não porque gosta do conflito, mas porque a verdade não negocia. O reino de Deus não entra pela porta dos fundos. Ele entra como luz que invade um quarto escuro, e nem todo mundo gosta da claridade. Por isso, pai contra filho, filha contra mãe, sogra contra nora. Porque quando alguém se entrega ao evangelho de verdade, o chão treme, e nem todo mundo ao redor suporta a mudança. E no fim, Jesus puxa todos à beira do juízo. Reconciliem-se com o adversário enquanto estão a caminho. Esse adversário pode ser a própria consciência, a palavra que confronta, o tempo que escorre, porque vai chegar o momento do tribunal. E quem não tiver resolvido, ouvirá a sentença e será lançado numa prisão, de onde não sairá até pagar o último centavo. Mas repara, enquanto ele fala, ainda estamos no caminho. Ainda há tempo, ainda há chance, ainda há graça. Esse capítulo inteiro é um chamado urgente à realidade. Não dá para fingir. Não dá para viver de aparência. Não dá para brincar de fé. Ou a lâmpada está acesa ou está apagada. Ou o coração está esperando o Senhor, ou está ocupado demais com os próprios planos. O capítulo 12 de Lucas é, no fundo, uma convocação divina. Confiança em vez de ansiedade, fidelidade em vez de aparência, vigilância em vez de distração, verdade em vez de máscara, arrependimento em vez de resistência, coração no céu em vez de tesouros na terra. E tudo isso não é apenas um discurso. É o grito do próprio Cristo, o Filho do Homem, que caminha decidido para a cruz e ao mesmo tempo prepara os seus para a sua volta. E o que ele quer encontrar em nós? Lâmpadas acesas, almas despertas, servos fiéis, corações reconciliados, olhos erguidos, porque o tempo dele não falha e ele virá.
Texto e produção Douglas Vieira. Música por 50sounds.com. Faixa For a Reason. Voz por ChatGPT 4.0. Tipo Ember. Bibliografia. Comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnos. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD. Antigo e Novo Testamento interpretado versículo por versículo Russell Norman Champlin, editora Agnos. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD.